Boa tarde a todos que estão vendo de casa ou dos seus trabalhos. Agora a gente vai começar a nossa segunda palestra do dia, que é com o querido Evandro Figueiredo, uma palestra sobre inimigos invisíveis, como se defender de ataques cibernéticos. Então, por favor, uma salva de palmas para o nosso querido palestrante. Bom, boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho de conhecimento, trazer um pouquinho de experiência de mercado também, um pouquinho do que a gente já estudou e implementou até o dia de hoje, tá bom? Não sei se eu fico... Vocês vão passar o slide? Ou sou eu? Tá, obrigado. Tá, tá aqui. Esse aqui não é? Esse? Maravilha.
Tá bom. Pessoal, para quem chegou mais tarde, a gente está com um probleminha de internet. A gente vai aguardar só por causa do pessoal de casa, tá bom? Estava comentando aqui que é normal. Palestra fala de segurança, cibersegurança, ataque, defesa, vulnerabilidade, acontece isso mesmo. A gente acabou de ser atacado, eu acho. Ok? Voltou? Maravilha, então. Agora sim. Só confirmando aqui. Sou eu que passo o slide, né? Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Meu nome é Evandro Figueiredo. Boa tarde, pessoal de casa, tá? A gente vai falar aqui sobre inimigos invisíveis. Como se defender de ataques cibernéticos, tá? Bom, antes de começar, eu fiquei sabendo que essa sala aqui, pessoal de casa, enfim, aqui só tem gente inteligente, então eu espero contribuir aí com vocês, tá bom? Um pouquinho de experiência aí, coisas que a gente já implementou, aprendeu, tá bom? Então, antes de mais nada aqui, quem sou eu, né? Bom, sou esse carequinha aí, já perdi meus cabelos na área de cyber, né? Mas faz parte. Sou casado, pai do Biel, do Gui, da Elô, tenho 3 filhos, nascido e criado na Zona Leste. Atualmente eu estou morando aqui do lado, em Guarulhos, tá bom? Estou como gerente de segurança da informação na Fintech, OpenCo. Essa Fintech ela é holding das marcas Geru e Bis Capital, tá? Não é um banco, é uma Fintech de crédito, né? Então, hoje eu estou num contexto onde onde está o dinheiro, né? É dessa maneira que os fraudadores pensam, né? Onde que está o dinheiro, então acaba que o segmento financeiro, ele aqui no Brasil, né, em outros países também acaba sendo alvo aí para os atacantes. Bom, eu também sou professor de pós-graduação, tá? Pós-graduação e MBA também no IDESP, já há 3 anos. Sou instrutor também da trilha de Security Officer pela Exim. Tenho mais de 15 anos de experiência, tá, na área de tecnologia, na área de segurança, privacidade de dados, já trabalhei com infraestrutura, tá, riscos. Deixa eu só ver aqui se o laserzinho aqui funciona. Acho que não. Ah, melhorou. Legal. Bom, eu também tenho algumas certificações, né? Auditor Leader, ISO 27001, que é uma norma internacional de segurança da informação, reconhecido mundialmente. Bom, para ser professor aqui na trilha de Security Officer do Instituto da Exim, eu também sou CCISO, né? Que é composto por 3 certificações. Tenho outras certificações também, o ITIL, de boas práticas, biblioteca de segurança, implementação, serviço. LPI também, então eu comecei minha carreira na área de suporte, depois eu migrei para a área de infraestrutura, foi quando eu também comecei a trabalhar com Linux, já tem um tempão. E a AWS também, que é um dos maiores provedores de nuvem, né, que a gente tem, né, globalmente. Minha formação... recentemente, esse ano, eu terminei a minha pós-graduação em Cyber Threat Intelligence, que é uma pós-graduação lá do IDESP para inteligência de ameaça cibernética, tá? Tenho MBA em gestão, tecnologia e segurança da informação, também pela mesma instituição. Tenho pós-graduação em governança de TI e sou formado, né? Minha formação inicial é bacharelado em sistema da informação. Tá? Já palestrei em alguns eventos, como o Mindsec, o maior evento da América Latina de segurança. Palestrei esse ano, ocorreu no mês passado, palestrei no ano passado também, no TDC, na Campus Party. Esses são alguns eventos, gosto bastante de evento, inclusive, depois quem quiser dica de eventos, eu acabo indo em bastante eventos, né, durante o ano. Aqui em São Paulo tem muito, às vezes tem 2 eventos no mesmo final de semana, se não 3, e a gente tem que escolher. Então, para quem gosta, eu indico bastante pela questão de network, aprendizado,
estar em eventos é muito importante. Aqui estão minhas redes sociais, tá bom? Então, quem quiser me acompanhar lá no LinkedIn ou no meu Instagram, tá? Um perfil profissional aqui, tem um QR Code. Vocês podem escanear que é seguro. Vamos lá, o tema da minha apresentação é o seguinte: vivemos em uma era onde as ameaças digitais se tornam cada vez mais sofisticadas e difíceis de detectar. Os inimigos invisíveis. Hackers, malwares e outras formas de ataque cibernético podem comprometer a segurança de informações de pessoas e corporativas, sem deixar rastros aparentes. Então, nessa palestra, vamos explorar as estratégias essenciais para detectar, proteger, responder ao incidente de segurança, um ataque cibernético e recuperar de ataques, tá bom? Basicamente. Bom, começando aqui a falar sobre um relatório que saiu esse ano, que é o do Fórum Econômico Mundial, chamado The Global Risk Report 2024, 19ª edição. Então, aqui vocês estão vendo os principais, né, o top 10 riscos globais ranqueados pela severidade. E aqui são riscos da humanidade, tá? Não só de cibersegurança. Cibersegurança está ali em 4º lugar, tá vendo? Então, primeiro ali a gente tem misinformation, disinformation, né, até pelas questões de fake news, coisas que estão sendo criadas, né, com deep learning, etc., que tem atrapalhado bastante. Questões climáticas, né? Então, a gente tem aqui as categorias, então, azulzinhos são riscos da categoria econômica, depois de meio ambiente, tá? E assim por diante. Então, nos próximos 2 anos, que o relatório considera aí como curto prazo, a gente tem a cibersegurança ali em 4º lugar, tá? Então, deixei o link aí no relatório, não sei se depois vai compartilhar o material, dá para baixar. Não precisa cadastrar nem nada, só clicar ali e fazer o download do relatório. E aqui são nos próximos 10 anos, então, assim, pela primeira vez a gente acaba não vendo mais o risco econômico, né, como ranqueado dentro dos riscos da humanidade nos próximos 10 anos. Mas a gente ainda mantém aqui cibersegurança em 8º lugar, né? Aí tem questões aqui que surgirão com a inteligência artificial, né? Então vocês vão ter palestras. Essa semana eu dei uma olhada, vocês vão ter palestras de inteligência artificial e etc., né? Então, enfim, não é papo para essa palestra, mas imagina a computação quântica e a inteligência artificial juntos e ataques cibernéticos, né? Então, é isso. Bom, aqui só para dar um contexto, né, esses slides iniciais é para contextualizar, né? A gente tem aqui, trouxe essa imagem aqui, ela é bem conhecida e diversos anos ela é atualizada. Então, primeiro ali, a imagem da esquerda, né? Tudo está conectado. Hoje em dia, todas as coisas têm IP, né? Então, por isso que vem a necessidade do IPv6, porque hoje até geladeira, vassoura, enfim, robô de limpeza, tudo está conectado, né? Internet das coisas, carros, etc. E aqui é o que acontece em 1 minuto na internet. A cada 1 minuto, não consigo ler direito, 10,4 milhões de visualizações, eu acho que é de minutos de visualizações, acontecem por minuto no Instagram. 2,4 milhões de buscas são feitas dentro de 1 minuto. Isso aqui é o ano de 2023. Né? 22 mil visitas no chat GPT acontece em 1 minuto. 241 milhões de e-mails são enviados. Tá? Entre outras informações. Aqui só para dar um contexto que tudo está conectado e se a gente não sabe se proteger, detectar, né, ameaças, a gente pode comprometer ali muita coisa, né? Pode ter um apagão, inclusive, cibernético. Aqui tudo bem, pessoal? Acho que é só o slide que não está aparecendo.
gente hoje tá legal. Deixa eu entrar aqui. Tá. Pode continuar. O pessoal do online ele vai pegando depois. Tá bom. Porque ali tá compartilhando. Ah, tá. Então, o pessoal está resolvendo aqui. Bom, enquanto volta a apresentação, eu continuo aqui falando. Aproveitar esse momento aí também, pedir para vocês desconectar da rede wireless, desligar o Bluetooth e atualizar aquelas correções de software de segurança que vocês possam postergar, entendeu? Aproveite esse momento aí. Foi, maravilha. Bom, pessoal, bastante coisa acontece, né? Isso não é novidade, né? E aí, como é que acontecia antigamente, né? Antigamente a gente tinha os ataques web, eles eram para pichação de site, né? Então, o atacante ou o hacker ativista, enfim, ele acessava o site e tentava alterar, desconfigurar a aparência de um site, né? Geralmente com o objetivo aí de transmitir uma mensagem, né? Isso é chamado de defacement ou deface. Aqui tem alguns exemplos, então a gente tem aqui o site do Partido dos Trabalhadores hackeados, lá em Porto Alegre, tem um site do governo, tem um outro site aqui embaixo também do governo, e um outro site ali. Então era isso, né? Só que as coisas mudaram, né? E aí uma pergunta aqui, será que grandes empresas de tecnologia, que vendem solução de segurança, elas podem ser atacadas? A resposta é sim. Então, eu trouxe aqui para vocês um levantamento do Ibrasped, que mostra aqui, né, de janeiro até dezembro de 2020, as empresas que foram atacadas. Então, a gente tem universidade, a gente tem empresas do segmento aqui de energia, né, outra universidade, o Google, emissora de TV. Então, a gente tem diversas empresas. 2020, 2021, 2022, então parece que não vai parar, né? Aumenta a quantidade de incidentes de segurança que tem repercussão na mídia. Então, olha que interessante. Aquelas empresas que sofrem um incidente e não divulgam, né? E aí, aqui tem o 2023, né, cenário global, e aqui, o mesmo passado, empresas brasileiras. Então, curioso, né, porque a gente tem aqui, inclusive, empresas, como eu comentei, de tecnologia, empresas que vendem soluções de segurança sendo atacadas, né? Então, isso mostra o quê, pessoal? Que não tem empresa 100% segura. Tá? Empresas que investem milhões de reais ou dólares, porque aqui a gente está falando a nível global, empresas que vendem soluções de segurança para outras empresas sendo atacadas, tendo incidentes de segurança. Então, aqui a gente não tem risco zero, né? E não tem segurança absoluta. A segurança, ela não é estática. Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente está aqui no auditório, num local seguro. Só que se você sai da USP, as ameaças, o seu contexto muda, você está em outro ambiente e você pode estar mais vulnerável. Então, você pode estar ali na calçada, passa um carro em alta velocidade, você tem que atravessar, você tem que olhar, se está vindo o carro. Então, muda o contexto, as ameaças são outras. Tá? Então, não existe segurança 100% e não existe segurança para sempre. Então, nas empresas no dia a dia, o que acontece? Troca fornecedor, troca plataforma, sai colaborador, entra colaborador, e aí a gente tem diversos riscos aqui sendo atualizados diariamente, né? E aí a gente tem muito desafio na área de segurança. Bom, e os ataques ransomware, né? Durante
durante e após a pandemia, né? Como é que ficou? Então, tem um outro levantamento aqui, tá? Deixei a fonte aqui embaixo, não sei se está dando para ver aqui, mas aqui a gente tinha o ano de 2018, né? Acho que não sei se dá para ler aí para vocês, mas poucas empresas. Depois, 2019, se eu não me engano, dezembro, né? Primeiro caso da Covid, depois as empresas precisam colocar os colaboradores para trabalhar de casa. Vem o Covid Transformation, né? Que bom, muita gente começou a trabalhar de casa, inclusive eu adorei. Só que as empresas não estavam preparadas, e aí acontece diversos incidentes e ataques, então, de diversas empresas, de diversos segmentos, igual o slide anterior. Aqui um outro exemplo no Portal Terra, ano passado, né, uma empresa de inteligência de ameaça pura, ela fez esse levantamento, onde dizia o seguinte: 10 milhões de brasileiros têm dados vazados todos os meses. E bateu recorde, porque foi muito mais do que 2022. Tá? Então, quem aqui não conhece alguém que teve uma conta da rede social hackeada, ou que perdeu seus dados, né, ou que sofreu um tipo de fraude, tá? E malware do tipo Stealer, ele acaba roubando as senhas salvas no navegador, ele acaba tirando um print no print da tela, no momento que a vítima obteve esse malware. E todas as senhas salvas, elas são compartilhadas na Deep e na Dark Web, tá? Geralmente elas nem são vendidas. Por que elas não são vendidas? Porque geralmente o grupo criminoso na Dark Web ele quer ganhar reputação. E aí, para ganhar reputação, eles acabam trocando informações, tá? Então é bem comum isso. Fraudador aplica fraude, em fraudador também acontece bastante, tá? Então tá aqui o link, né? Voltou o slide, tá? Então só para mostrar para vocês aí como que o Brasil, né? Como os brasileiros são vulneráveis, tá? Bom, aí aqui compartilhando uma dica com vocês, queria saber, alguém conhece esse site aqui? Bem famoso, bem conhecido. Legal. Tem aqui, maravilha. Então, pessoal, esse site aqui, confiável, tá? Deixando o endereço aí, heavyibin.com. Vocês colocam um e-mail aqui de vocês, e aí vai te dar 2 resultados.
Se der aqui a telinha vermelha, quer dizer que o e-mail de vocês foi comprometido no vazamento de dados, tá? Esse aqui é o meu e-mail. Não é o e-mail da palestra, é um outro e-mail pessoal mais antigo, aquele e-mail que a gente cria quando é adolescente, moleque, né, para acessar o MSN Orkut. Na época. E aí aqui vai mostrar, ó, meus dados foram vazados no Canva em maio de 2019, aí ele fala, ó, foi comprometido o meu e-mail, o meu nome, minha senha e meu username. E depois teve um vazamento aqui no Deezer também, em 2022, e assim por diante, a lista é grande, tá? E aí, por acaso, seu e-mail não foi comprometido, não foi identificado em nenhum vazamento, ele mostra essa telinha verde aqui, ó, né? Good news, sem vazamento de dados. E aqui ele explica para você utilizar um cofre de senha, e aí aqui para você cadastrar o seu e-mail. Então, vocês coloquem o e-mail de vocês aqui, vai um e-mail para confirmar. Então, se o seu e-mail for comprometido, e obviamente quando o seu e-mail é comprometido, ele é comprometido outras informações, você recebe uma notificação. Tá? Então, assim, eu disse que não dá para ser 100% seguro, certo? Não dá para a gente diminuir a probabilidade de ataque. Então, qual é a estratégia? A gente ser rápido na resposta. Se identificou que seus dados foram comprometidos, o que a gente tem que fazer? Alterar a senha, né? Bom, aqui, deixa eu já até explicar para vocês. Eu gerei várias imagens no ChatGPT, então tem algumas imagens que o ChatGPT 4 criou algumas palavras erradas, tá? Essas duas aqui eu gerei para essa apresentação, e aqui tem uma definição, né? Cracker versus o hacker. Bom, o que a mídia acaba divulgando, né? Acaba divulgando aqui esse conceito aqui, ó, do hacker. Ah, o hacker invadiu, o hacker fez isso, o hacker fez aquilo. É o nome que pegou. Mas, na verdade, sem entrar na definição do que é hacker, mas explicar para vocês qual é a diferença dos dois, desse lado direito aqui a gente tem vou colocar assim, hacker ético, porque é como o mercado chama, é um profissional de segurança, um pesquisador que está tentando identificar vulnerabilidades ou explorar vulnerabilidades ou CVEs identificadas para poder melhorar a segurança dos sistemas, né? Ou tentando invadir uma empresa, geralmente isso acontece bastante e a gente contrata, tá? A gente contrata esse serviço, então tem um contrato, tem um escopo de contrato, tem horas de trabalho, e aí esse profissional aqui, ele vai tentar encontrar a brecha, ele vai fazer um relatório divulgando como é que ele encontrou essa brecha e como é que a empresa pode corrigir. E aí esse relatório depois é devolvido, é apresentado, né, entregue para a empresa, e a empresa assim consegue melhorar e corrigir as suas vulnerabilidades. Tá? E aí o cracker, esse aqui seria o vilão. Né? Tem até o ChatGPT aqui, criou ele com uma blusa aqui, com uma touca, né? Então esse é o profissional não ético, que está ali, não sei qual que é a intenção dele, mas enfim, só para vocês conhecerem aqui a diferença. E dizer para vocês, né, que a internet ela não é navegada por anjos, né? Isso a gente sabe. Então tem muita gente mal intencionada aí. Ok, quando a gente fala de inimigos invisíveis, eu trouxe aqui um slide só para falar sobre malware, né? Que nada mais é do que o acrônimo das duas palavrinhas ali em inglês, malicious softwares. Tá? Então são softwares maliciosos. Geralmente todo mundo conhece como vírus, né? Ah, é vírus, software antivírus. Só que vírus é um dos tipos de malware. Então a gente tem propriamente o vírus, né? Que está hospedado ali num programa, tem o worm, que não precisa de um hospedeiro, né? Um verme, né? Um trojan, que é um cavalo de Troia, que é um arquivo malicioso que se passa por um programa legítimo. A gente tem o ransomware, que a gente viu nos slides anteriores, que justamente é o que acontece que está nesse desenho aqui, né? O ransomware ele acaba criptografando os dados da máquina e exigindo a recuperação em Bitcoin, né? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Geralmente é isso. Então, o computador ali da vítima foi infectado e pode ser parte,
alguns diretórios importantes do sistema, ou parte dos arquivos, nem geralmente não é tudo, né, porque senão faz muito barulho e o time de segurança consegue detectar e responder isso, conter isso de maneira rápida, mas ele permite que o usuário não consiga mais usar o sistema. E aí vai ter ali do lado direito uma chave para ser pago o resgate aqui em Bitcoin. Tá? Então, isso daqui é o ransomware. Bom, a gente tem outros tipos de malware aqui, né? O Edward, o Spyware, Keylogger e o Botnet. Tá? Aqui vem bastante com propagandas, né? Propagandas maliciosas, geralmente compromete a privacidade de dados também. O Spyware, né? O malware espião, que vai coletar suas informações, muito difícil de detectar e de maneira silenciosa. O Keylogger, né? Tudo que você digitar vai ser copiado, né? E mandado para um terceiro. E o próprio conceito ali de botnet, né? Onde a gente vai ter ali vários computadores zumbis que vão entrar em ação, às vezes está com malware adormecido, e vão entrar em ação quando o atacante ou o grupo criminoso aqui executar um comando, e geralmente um ataque que é utilizado o botnet é o DDoS. Né? Ok. E a gente tem aqui, bom, essa é uma das imagens que eu comentei sobre erros. Né? A gente tem aqui o phishing, né? O phishing de e-mail é o método mais comum utilizado como vetor de ataque cibernético. Por quê? Porque é um jeito rápido, fácil para o atacante atingir o maior número de gente possível. É uma maneira barata para ele executar isso. Tá? Aí a gente tem as variações, não sei se vai dar para ver aí, mas tem o phishing e o smishing. Qual que é a diferença? O phishing é o mesmo conceito, é utilizado em engenharia social, mas é por telefone. Tá? Geralmente, alguém vai ligar para a vítima e vai dizer o seguinte, olha, aqui é do seu banco, eu sou o seu gerente, né? E às vezes o atacante sabe seu nome, sabe qual conta você tem, qual banco você é cliente, tem seus dados, né? Seu nome, seu CPF, etc. Então, esse é um ataque de engenharia social usado por telefone. Mesmo conceito. E o smishing, tá? Mesma coisa, engenharia social, mas por SMS. Alguém aqui nunca recebeu um phishing ou smishing? Levanta a mão. Alguém nunca recebeu? Quem recebeu hoje um SMS com um link malicioso? Hoje? Então, exato. Nesse exato momento, vocês estão recebendo um phishing de e-mail, bem provável. Tá? E aí, qual que é a diferença do phishing? Né? O phishing ele pode ter, digamos assim, né? Ele pode ser uma fraude ou ele pode ser um ataque. Qual é a diferença? O phishing, que é um ataque, geralmente vai ter um artefato malicioso, um código ali malicioso, pode ser um trojan, que a vítima precisa baixar esse arquivo e executar esse arquivo na máquina. Agora, o phishing de e-mail, que é uma fraude, geralmente o anexo ali ele não é malicioso. Pode ser um boleto que não tem nada de malicioso ali dentro, um boleto falso. Justamente o que o fraudador quer é que você pague aquele dinheiro vai para uma conta de um laranja. Então, o phishing de e-mail ele pode ser fraude ou pode ser um ataque cibernético. E tem o spam, né? Qual é a diferença do spam? Muita gente confunde, tá? O spam é quando você não se inscreveu. Geralmente o e-mail ele não é malicioso, só que você recebeu aquele e-mail e você não sabe por quê, e a empresa é legítima. Às vezes ela comprou uma base de dados, às vezes você foi num evento, alguém coletou seu e-mail, enfim, você não se inscreveu, mas não é um ataque, tá? Não é fraude, não é um ataque cibernético, e aí tem essa outra definição. Tá? Então, o phishing ele é um dos vetores de ataques mais utilizados. Tá? Tem muita empresa que sofre um incidente de segurança através do phishing de e-mail. Às vezes a máquina está vulnerável, não está atualizada, não tem antivírus, e aí a pessoa que está atrás da máquina não está conscientizada, não tem a educação cibernética, não tem hábitos e comportamentos seguros.
e aí acaba que a pessoa clica num link, baixa o artefato malicioso, executa um programa, e é isso que acontece, tá? Parece simples, né? Só que muitas das vezes a gente está numa bolha, né? Fala assim, isso é simples, mas tem muita gente que cai, tá? Até nas empresas, às vezes a gente treina bastante, tem muita gente que cai na empresa também. Então, muitas empresas sofreram ataques cibernéticos por causa de um phishing. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho como proteger de ataques cibernéticos. Ok. Bom, a primeira coisa que eu trouxe aqui quando eu montei foi boas práticas de segurança, né? Os primeiros, deixa eu ver aqui, os 4 de cima aqui eu falo sobre, tem a ver com a senha. Por que a senha, pessoal? Porque assim, a senha é o novo perímetro de segurança, tá? Antigamente as empresas, vamos pensar assim, ó, anos atrás as empresas às vezes não tinha, colocar assim, internet, banda larga. Então, se você tinha 2 empresas, né, a pessoa tinha que gravar tudo num disquete, num CD, vai lá um mensageiro, leva os dados para o outro lado, né? Então a gente tem internet, e aí com a internet e com o avanço, né, da tecnologia e tudo mais, a senha acaba sendo o novo perímetro digital, tá? Então, hoje, às vezes o atacante ele prefere achar uma senha comprometida, pode ser a partir de um phishing de e-mail, pode ser a partir de um malware, do que tentar quebrar uma criptografia. Obviamente a gente tem ataques mais avançados, mas é muito mais fácil eu ir lá no Google e tentar achar uma chave de uma API, ou de uma empresa, ou um repositório de código que vai vazar uma senha que estava lá no código. Então é muito mais fácil. Então, eu não trouxe aqui no material, mas existe uma cadeia de ataque, né, o Cyber Kill Chain, que ele mostra que a primeira fase do atacante é fazer a parte do do reconhecimento. Então, quem é a minha vítima? Então, ele vai tentar, através de OSINT, de informações abertas da empresa, ele vai tentar identificar mais coisas na internet sem causar muito barulho. Então, procurar como senhas, procurar como chaves, tá? Então, dica aqui, criar senhas fortes e não as repetir, tá? Por quê? Porque quando pega um daqueles malwares, inclusive o Stealer que eu comentei, então imagina o seguinte, seu computador foi comprometido ao seu celular. Você tem 100 senhas salvas no navegador. Aí vai ter lá várias senhas salvas e do lado a URL. Só que um atacante, o que ele vai olhar? Ele quer ver se você tem uma credencial que faça sentido. Geralmente, provedor de nuvem, GitHub, algum serviço bancário, alguma conta, algum e-commerce, né? Você pode ter dados de cartões de crédito também salvo que vão ser comprometidas. Então, criar senha forte é uma boa prática que faz muito sentido para se proteger de ataques. Por quê? Quando a gente está se protegendo de ataque, tem uma fase de preparação. Primeiro você se prepara dessa maneira, segue essa receita de bolo, tá? Que aí você já vai minimizar a probabilidade de sofrer um incidente de segurança. E por que não repetir? Porque geralmente vocês possam criar senhas fortes. Bom, vou criar uma senha forte aqui, ó, e vou decorar, vou resolver meu problema. Só que você usa a senha forte no TikTok, no Instagram, no Facebook e assim por diante. No Netflix, no Disney Plus, no HBO, na USP, usa a mesma senha forte. Só que aí, quando tem um vazamento de dados, um incidente de segurança, lá no TikTok, lá no Instagram, então fica fácil para o atacante invadir e roubar suas outras contas. Então, a gente não pode repetir as senhas. A gente precisa guardar as senhas de maneira segura, que é um cofre de senha. Isso está sendo cada vez mais utilizado. Por quê? Imagina o seguinte, você tem que criar uma senha forte e tem que ser diferente em todos os sistemas. Então, você pode criar uma vulnerabilidade, que é a guarda. Se a pessoa cria uma senha forte, só que ela guarda num TXT, e esse TXT fica no Google Drive, no Teams, ou no arquivo de texto no celular, não adianta nada, né? Então, a gente precisa ter cofre de senha para guardar essas informações seguras, criptografadas.
Ativar o segundo fator de autenticação, super importante, né? Porque se o Instagram sofre uma violação, ou eu pego um malware e aí a minha senha é comprometida, um atacante ou fraudador pode comprar essa informação ou pode tentar acessar a minha conta. Só que assim, ele, com vazamento de dados, ele vai saber o que eu sei, que é a minha senha, certo? Só que ele não vai ter o que eu tenho em mãos, que é o meu celular. Então ele precisa ter o código OTP aqui que está na minha mão. Então, é basicamente o seguinte, imagina o seguinte, no meu próximo slide está a senha do meu Instagram. Vocês não vão conseguir acessar, a menos que vocês peguem o meu celular e tentem descobrir o token. Está com o Face ID aqui, está com o Google Authenticator também com Face ID. Então, o segundo fator de autenticação vai proteger vocês, tá? E quando vocês têm MFA, aí é 2 ou mais fatores de autenticação. Então, é a senha que você sabe, é o token que vai no seu e-mail, no seu SMS, é a sua biometria facial, é a sua palma da mão, igual a alguns bancos, né? Ou a íris e assim por diante. Então, quando você tem 2 ou mais, 3, por exemplo, aí já é MFA, não é 2FA, tá? E aí, toda vez que vocês criam esses métodos de autenticação, é gerado chaves de backup, chaves de códigos de MFA. Porque se meu celular queimar, como é que eu acesso minhas contas? Aí o que o pessoal faz? Pega esses códigos aqui, joga no Word e guarda no Drive. E acha que está seguro. Então, o meu celular está com o Drive aqui sincronizado. Se eu perder meu celular, o que acontece? Se eu tiver com ele aberto na porta da USP, alguém passa de bicicleta e rouba. O que o ladrão vai... A primeira coisa que ele vai tentar fazer... Se eu estava mexendo, ele não estava bloqueado com senha, né? Ele não vai travar. Ele vai tentar manipular o celular para não travar, e aí ele vai começar a pesquisar as coisas. Tá certo? E aí depois eu faço aqui uma brincadeira, perguntar aqui para vocês, para quem está em casa, né? Vai agora no seu WhatsApp, clica na lupinha e pesquisa pela palavra senha. Aí vocês podem encontrar: oi, amor, tudo bem? Qual que é a senha do Netflix? Ou então a mãe de vocês, né? Filho, você lembra qual é a senha do meu e-mail? Estou tentando aqui fazer uma reserva de um salão de festa, não estou conseguindo acessar o condomínio. Qual que é a senha? Então vocês vão visualizar bastante senhas. E é isso que acontece, tá? Evitar de clicar em links suspeitos, como eu falei do smishing. Manter as atualizações de segurança em dia, né? Sempre atualizar software, por quê? Muitas das vezes você tem um componente, um sistema vulnerável, o fabricante, o vendor, ele solta a atualização, né? Como é que ele descobre? Ou ele foi atacado e descobriu na dor, ou um pesquisador de segurança, através de um programa de bug bounty, vai reportar essa vulnerabilidade, vai ganhar um dinheiro, e eles vão soltar a atualização, o patch de segurança. Aí o que acontece? O usuário ou a empresa demora 1 ano para atualizar a correção, executar a correção para corrigir a vulnerabilidade. Usar a criptografia, sempre importante, para mascarar os dados, tanto no armazenamento ou no transporte. Então, por exemplo, vocês usam o WhatsApp todos os dias, certo? O WhatsApp ele tem criptografia de ponta a ponta. Então, usar a criptografia é importante e ter controles tecnológicos instalados, como firewall, antivírus, tá? Solução de prevenção de dados, entre outras coisas que eu vou demonstrar. Tá. Perfeito. E aí, o último desenho que tinha lá era a questão de se manter atualizado, porque hoje, com as ameaças atuais, você está seguro, só que as coisas evoluem, né? Então, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar de computação quântica. Né? Então, na computação quântica, por exemplo, um computador quântico ele vai conseguir quebrar os algoritmos atuais. Então, se hoje eu estou seguro, amanhã eu posso não estar, certo? Alguém aqui assistiu aquele filme... Como que é o nome do filme? Vou pegar aqui o nome. O Jogo da Imitação. Alguém já assistiu? Bem legal, né? Então, o que aconteceu naquela época lá? O Alan Turing criou uma máquina onde quebrou, né, a máquina Enigma, que era utilizada na guerra para criptografar as informações que eram transmitidas pelo rádio.
Então, é o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? O futuro de vocês, o meu, vou estar trabalhando, e aí a gente vai ter a computação quântica, né, inserida no nosso contexto, né? E aí a gente pode ter aí os algoritmos atuais fortes sendo quebrados. Então, a gente precisa se manter atualizado, né? Profissional de segurança, ele precisa, assim como qualquer outro profissional de tecnologia, ele tem que se manter atualizado, tá? Justamente porque os TTPs mudam, as técnicas, as táticas e os procedimentos dos atacantes, dos fraudadores, dos grupos criminosos mudam. E a gente precisa se atualizar. A gente precisa entender como é que eles estão trabalhando, quais são as vulnerabilidades, como proteger, como detectar, também como atacar, porque sabendo atacar, você sabe defender. Tá? Sim. Com base no que você falou, por exemplo, escrever a senha num papelzinho e deixar embaixo do meu travesseiro é um jeito seguro de armazenar as senhas. Sim, total. O que eu penso muito é que, por exemplo, se eu colocar minhas senhas num banco de senhas, não vai acontecer de ter o mesmo problema de eu usar a mesma senha para tudo, porque um banco de senhas é um sistema web, então ele pode ser hackeado também, não? Sim, ele pode, tá, pessoal? Como eu disse, não existe segurança 100%, né? Você guarda a senha num cofre de senha. Esse cofre de senha, ele pode ter vulnerabilidade, é um software, certo? O computador que ele é seguro, ele está desligado, e olhe lá. Então, ele pode ter vulnerabilidade, ele pode ser comprometido, né? Então, o que a gente faz, né? A gente não consegue eliminar os riscos 100%, a gente mitiga. Ou a gente mitiga a probabilidade de um risco ser concretizado, ou a gente mitiga o impacto se ele for realizado, se ele for concretizado. Então, sabendo que não existe segurança 100%, as senhas de vocês sendo diferentes e guardadas no cofre de senha, vocês estão minimizando o risco, tá? A gente não elimina 100%. Sim. Utilizar DNS e VPN realmente ajuda na segurança? Sim. Aqui no caso VPN, por exemplo, você vai estar criptografando a sua navegação, né? Então você vai estar transferindo os dados, por exemplo, do emitente ao remetente, né? Então, por exemplo, aconteceu bastante na pandemia. Você está trabalhando de casa, as pessoas de casa, para trabalhar de maneira segura, trabalhar dentro da VPN para se conectar dentro das empresas. Então, por mais que você esteja numa rede que não seja 100% segura, com o VPN, todos os dados que você transmitir, eles vão estar protegidos, né, num túnel, vão estar cifrados ali. Então, o VPN ajuda bastante na segurança. Bom, eu falei aqui sobre se manter atualizado na última imagem ali, tá? Enquanto estava fora. Educação e conscientização. Por que é importante? Nem tudo, pessoal, é tecnologia. Por quê? A gente está falando de comportamento humano, tá? Então, assim, não tem como, ainda não tem como, né? Transformar alguém num firewall humano. Eu sou um antivírus humano, não existe. Então, assim, por mais que a gente tenha tecnologia para proteger a informação, por exemplo, colaborador em casa trabalhando, você tem vários sistemas para garantir a prevenção de perda de dado, mas qual é a tecnologia que existe para prevenir que o colaborador, por exemplo, tire o celular do bolso e bata a foto de uma tela? Você pode ter a melhor criptografia do mundo no seu sistema, mas se você não educar as pessoas, não ter outros controles administrativos, que a gente fala, né, que é NDA, que é um termo de não divulgação, um termo de confidencialidade de contrato de trabalho, as pessoas, mal intencionadas ou não, podem cometer erros. Então, educar e conscientizar. Educar e conscientizar, treinar as pessoas é super importante, tá? Para quê? Para reduzir erros humanos. Para proteção de informações profissionais e pessoais, tá? Justamente por causa da engenharia social, tá? Então, a gente não vai acabar com phishing de e-mail.
ou com link malicioso pelo SMS. O que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger a tia do Zap, entendeu? Falar para ela, ó, não, meu, esquece, o seu banco não vai ficar te mandando e te pedindo token e a senha. A gente tem que ensinar as pessoas, tá? Ensinar as pessoas a detectar uma engenharia social, que é o item 3. A responder mais rapidamente o incidente de segurança. Porque no mundo colaborativo, imagina o seguinte cenário. Vocês estão trabalhando na área de segurança e aí a sua empresa tem 10 mil colaboradores. Tem 100 pessoas nesse momento recebendo um phishing de e-mail. Né? Está sendo utilizado ali para um ataque. E aí ninguém reporta o time de segurança. Ninguém reporta que chegou um arquivo malicioso. Por quê? Porque assim, o pessoal acaba excluindo o e-mail, né? Só que assim, o phishing ele pode ser direcionado ou você pode cair na roleta russa. Assim como os bairros são segmentados pelo CEP, na internet, a sua empresa, ou o endereço da sua casa é segmentado pelo IP, certo? Então, basta o seu IP estar no range do ataque que você é a vítima. Tá? Então, saber detectar e responder, né, avisar o time de segurança, outras pessoas, conscientizar, compartilhar, é muito importante. E aí, fazendo isso, a gente cria uma cultura de segurança. Tá? O que é cultura? Hábitos, maneiras de trabalho seguras. Tá? E a gente faz isso com muito treinamento. Tá? A gente está fazendo isso agora, inclusive. Tá? Esse conteúdo, o meu desejo é que vocês espalhem para mais pessoas. Em casa, para quem vocês amam, por exemplo. Tá? Bom, aí aqui a gente tem alguns controles preventivos para proteção e detecção. Né? Aí a gente vai falar um pouco de controles técnicos. Então, primeira coisa, né? Um firewall. A gente tem aqui o firewall de rede, né? Para proteger a empresa, né? Tudo que entra, tudo que sai, tá bom? Mas só o firewall não faz nada sozinho. Assim como só a criptografia não faz nada sozinho, só o segundo fator de autenticação não faz nada sozinho, tá? Então a gente tem que ter, geralmente firewall de mercado tem essas funções como feature, que é um sistema de detecção de intrusão, tá? Então ele conseguir detectar um comportamento anômalo, né? Um evento indesejado e depois ele fazer a prevenção, que é o sistema de prevenção de intrusão. Então imagina o seguinte, o seu firewall conseguir detectar que dados estão saindo da sua rede por um servidor de comando e controle na Rússia. Então o seu firewall ele consegue automaticamente fazer, bloquear e cortar essa conexão. Tá? Redes privadas, né? Como veio uma pergunta do YouTube, do pessoal do online, né? Então, ter VPN para trabalhar de uma maneira segura. Proxies de rede, né? Também para a gente bloquear sites maliciosos, bad IPs, né? E regras de segmentação de rede, segregação de ambiente. Então, por exemplo, quando vocês estão trabalhando em projetos, é bem comum a segregação, né? Ambiente de produção é a joia da coroa, é onde estão os dados, é onde a gente tem mais sensores de segurança, maior proteção, e a gente tem os outros ambientes segregados, de desenvolvimento, de homologação, tá bom? Então, super importante segregar. Depois do item 2, a gente tem aqui o firewall de aplicação web. Por quê? Esse firewall aqui, ele acaba trabalhando, né, vocês já devem ter ouvido falar do modelo OSI, né, das 7 camadas. Então, o firewall de aplicação, inclusive, eu acho que a quarta vai ter uma palestra sobre ataques de aplicação web ou de API, que eu dei uma olhada. Então, o firewall de aplicação, ele está lá na camada 7. É ele que vai proteger contra ataques de injeção de SQL, de cross-site script,
redirecionamento, né, a sites suspeitos e arquivos criptografados também, né, ou pastas inacessíveis com criptografia, sem o conhecimento do usuário, são outros sinais de comprometimento. Bom, resposta a incidente, é muito importante que, bom, eu estou fazendo o meu trabalho lá de detecção, de preparação, né, proteção e detecção. Aconteceu um problema, porque vai acontecer. A gente precisa ter resposta a incidente. Acabou meu tempo aqui, eu vou só mais um minutinho só para finalizar. A gente tem playbooks, né, que são documentos mais abrangentes com diversos cenários para responder a incidentes, e a gente tem os runbooks, que são documentos técnicos e procedimentos para o time operar. Por que isso? Porque se acontecer um problema agora, né, um problema não de TI, mas um problema de segurança, né, um ataque cibernético, cada um aqui vai responder esse incidente de uma maneira diferente. E para que cada um não responda de uma maneira diferente na hora do caos, é importante que a gente tenha playbooks e handbooks antes do problema. Isso é a preparação. E treinar os times. Quanto mais preparado na hora do problema, você sabe responder e conter, erradicar essa ameaça o mais rápido possível do ambiente. Tá? Então, bom, antes de recuperar o ambiente, é importante garantir que a vulnerabilidade foi corrigida e a ameaça foi retirada do ambiente, para depois a gente utilizar como backup, né? Backup salva, para a gente restaurar os dados. Tá? Um backup ele é inútil se ele não é testado, então é importante testar os backups. Tá? Backup faz parte da solução, mas e o restore? Será que funciona? Essa fica a pergunta e fica a provocação. Tá? E aí o último ponto, que não dá para demonstrar aqui, a gente não faz nada sozinho. Então, dentro de um time de segurança, a gente tem time de segurança ofensiva, que é o Red Team, time de segurança defensiva, que é o Blue Team, assim como outras equipes de segurança. Equipes de segurança que dão treinamento, conscientização, equipes de segurança que vão cuidar de normativas, políticas, a parte de compliance, tá bom? E é o que está aqui no meu material. Bom, eu agradeço aí a participação, a presença de todos, tá? Então, os últimos slides vocês não viram, mas confiem em mim. E o material que eu criei, ele é público, tá? Deixei meu contato, mas quem quiser bater um papo aí, eu não vou conseguir ficar o dia inteiro no evento, a tarde inteira, né? Vou precisar voltar, ter uma reunião já às 15, moro aqui do lado, mas eu fico à disposição. Se conectem comigo aí para a gente continuar batendo um papo aí de segurança, tá bom? Que eu sou apaixonado. Muito obrigado. Palmas para o palestrante. Pô, muito top a palestra, muito obrigado pela participação e desculpa pelos inconvenientes que surgiu, realmente caiu a internet aqui. E obrigado pela paciência e pela apresentação, que foi muito top. É um tema que eu gosto muito e, cara, mandou bem, parabéns. Obrigado, pessoal.